Felizmente, o acesso à internet foi seguido da disponibilidade dos smartphones, né? Porque a quantidade de smartphones acho que já ultrapassou a população, né? Já. Mas eu acho que a internet teve um contexto peculiar aí, pela época em que aconteceu. Não, porque é engraçado, a gente viu o Demi falando lá, né? Uhum. Ela já começou com o espírito de que tinha que ser livre, né? Para todo mundo. Uhum. E o mais difícil possível de ser controlada por uma única pessoa. Sim. Né? Um negócio, assim, acho que até peculiar nesse sentido, até original, né, quero dizer. Porque as outras tecnologias, né, estão aí, parece que quem conseguir correr mais rápido, né, e desenvolver mais rapidamente, vai ter alguma vantagem, eventualmente vai ter alguma chance de poder usar aquilo para aquilo que ele quiser. Será que não é um caso diferente, realmente, a internet? Talvez por ser só uma infraestrutura, é como se falasse assim, olha, eu vou abrir estradas, né, e todo mundo vai poder passar, viu? Não pode ter proibição nenhuma, né? Aparentemente foi isso, né, que o grupo que começou a pensar a internet fez. Baca, a raiz está na contracultura lá da Califórnia dos anos 60. Por né? isso que eu falei que foi um momento peculiar. Uhum. Uhum. Mas me parece que é uma consequência clara de um pensamento de liberdade, de não hierarquia e de universalização. Estava na raiz do processo construtivo. Tem um debate muito forte nisso daí, que é justamente a questão até quando alguma estrutura não hierárquica sobrevive. Então, tem aquele cara rico, que eu vou esquecer o nome, americano, de descendência chinesa, que abriu aquela loja antes da Amazon, ficou rico, podre de rico, esqueci, ele vendia sapato pela internet. O cara que morreu. Isso, ele morreu porque ficou louco. Então, era Zap, alguma coisa, sei lá, o nome dele. Então, ele ficou absolutamente rico antes de chegar à Amazon, e ele era um implantador do consenso. A empresa dele não existia a chefia, que depois vinha, etc, etc. É provado no pensamento humano que, se não for hierárquico, você não domina a complexidade. Isso é sabido. E aí, o que aconteceu é que ele colocava poder de forma igual para todo mundo. Só que na hora que isso daí se expande, o que aconteceu com ele, que primeiro ele ficou louco, ninguém mais que ficava perto dele, e o cara se matou, morreu, entrou em droga, podre de rico, não sei para quem que ficou esse dinheiro todo, entendeu? Isso é um consenso. Então, ele quis provar que hierarquia é uma coisa dominadora, etc, etc, etc. Eu não concordo com isso, né? Eu acho que o pensamento hierárquico, se você quer colocar alguma ordem e justiça, tem que ir para ele, não tem como. Eu acho que a ideia do consenso foi... Por que é tão difícil você implantar segurança na internet? Porque é tudo consenso, não existe alguém que manda. A estrutura inerente dela é assim, foi assim. Eu não estou dizendo que eu não concorde, mas se você funcionava quando era meia dúzia. Agora você tem quantos bilhões nós somos no planeta? Então, não dá para jogar a internet fora e começar uma estrutura hierárquica em cima dela. Não dá. E foi o que ele falou. Na hora que você quiser os requisitos de qualidade, você vai ter que pôr camadas em cima. Não tem como. Mas vai ser um modelo hierárquico, não vai ser consensual. Porque na hora que entendeu?
Então, tem as questões aí do quanto que você evolui. Funciona legal quando é meia dúzia, você bota 7 bilhões, o que vai acontecer? Cada um querendo fazer aquilo que quer. É impossível, gente, o treco explode, né? Então, mas essa é a base, mas eu acho que também vai para a teoria da computação, de sistemas distribuídos, algoritmos de consenso. Isso tudo é programado, é algoritmo, sistemas distribuídos. Né? Teoria da computação que está em cima de tudo isso daí, de ter essa implantação aí, né? Então, seria assim a minha observação. Você ficar na internet pura era um modelo simples, fácil fácil expansão, mas na hora que você põe 7 bilhões de pessoas, você vai ter que pensar numa forma estrutural. E eu acho que não foge de hierarquia. Ou seja, vai ter que ter alguém mandando, né? Vai ter que ter um ponto central. Eu acho que é impossível não existir. Não sei a minha visão. Uhum. Bom, vamos lá, o Sérgio está atrasado, vamos ver se ele entra aí, mas a gente pode começar então conversando sobre sobre o ITT. A gente tinha avançado um pouco a conversa semana passada, mas acabou ficando, né, pontos a discutir, né, pessoal? Então, podemos ir por aí, pessoal do ITT? Uhum. Sim. Sim. Sim, Carlos, eu tô abrindo aqui o nosso material. perfeito. Bom, nós tínhamos ficado de detalhar um pouco mais aquela questão dos nossos clientes, né? Tá? Eu tinha feito para a semana passada um detalhamento em função de identificar mais claramente quais eram as dores e os ganhos de cada uma daquelas categorias de clientes que nós tínhamos discutido na semana anterior, né? A gente discutiu um pouco com Laura e Milane na semana passada sobre isso. Agora, nesta semana, eu, infelizmente, não consegui evoluir. E não tivemos, né, Laura e Cecília, a oportunidade de conversar sobre isso. Mas eu vou colocar e a gente pode ir aprimorando agora, em função de também outras discussões aí que estão ocorrendo no ITT, né, de planejamento que o ITT está fazendo, né? E aí, Laura e a Cecília, acho que também estão participando, né? Podem ir colocando e a gente vai ajustando aqui ao vivo, tá? Vocês estão vendo? Sim. Então, nós tínhamos identificado 4 categorias, vamos dizer assim, segmentos de clientes, né? Para o ITT. Crianças e jovens em escolas públicas, né? Houve uma discussão aqui sobre a questão da vulnerabilidade ou não, então a gente está sugerindo separar esse público, né, de escolas públicas em geral e crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, porque eles têm algumas questões que são específicas, que precisam de ações específicas, tá? Então, esse foi resultado daquela discussão que nós tivemos aqui com vocês, né? E vocês viram que havia uma dúvida dentro do grupo do ITT. Os outros grupos são, né, professores da escola pública e gestores da escola pública, famílias dos atendidos, né, que vão requerer também algumas ações próprias em casos específicos, e também os voluntários e parceiros, né, do ITT. Então, o que fizemos aqui foi abrir, né, as dores e ganhos de cada um, né? Então,
escolas, crianças e jovens de escola pública, né, identificando aí algumas dores, né. O ensino regular tem lacunas na formação em tecnologia de informação e temas associados. Há um atraso na formação devido ao período da pandemia, né, muita gente ficou sem escola e sem acesso, etc. Então, há um gap a ser recuperado. Baixa preparação para profissionalização ou cursos superiores. Né? Quer dizer, os cursos têm uma oportunidade de abrir espaço aí nessas escolas de tempo integral, porém, ainda há uma carência, né, de cursos e atividades voltadas à profissionalização. E também um problema detectado é a baixa estima e motivação para desenvolvimento intelectual de uma parcela significativa, né, desse público, né. E, por outro lado, ganhos com relação às atividades que o ITT pode fornecer, né. Despertar o interesse pela tecnologia da informação, um conhecimento que vai ser fundamental para o futuro, né, como nós estávamos falando agora há pouco, temos falado sempre, né, obter novos conhecimentos e habilidades que possam apoiar outras disciplinas de aprendizado e adquirir uma capacitação para entrar no mercado de trabalho, né. Então, alguns aspectos aí que a gente destacou. Laura e Cecília, se quiserem completar alguma coisa, ou qualquer um de vocês, para a gente depois passar para o outro. Eu queria comentar com relação à questão do pensamento computacional, Carlos. Porque quando se fala em despertar o interesse pela TI, aí acaba criando uma certa resistência em algumas pessoas que acham que isso é outro mundo. Mas o que está ficando cada vez mais claro, principalmente com a história do ChatGPT, é que essa capacidade de desenvolver, de aprender, de operar com o pensamento computacional, ela tende a se tornar mais premente e mais massificada, para poder permitir que as crianças se desenvolvam melhor no mundo aí que se desenha. Enquanto que, quando você fala de TI, me parece que esse viés de pensamento não está incluído aí, né? Na questão do pensamento, né? Parece que TI é uma coisa muito mais utilitária e técnica, né? Falar sobre pensamento computacional. Tá, essa é uma falha aí da minha ignorância no assunto, tá? Sempre foi essa a ideia, né, de trabalhar no pensamento computacional. A gente discutiu isso segunda e terça-feira da semana, e eu sugeri, inclusive, que na missão ou na visão, etc., a keyword, né, computational thinking, fosse incluída explicitamente, justamente por causa desse comentário que o Renato acabou de falar. Você tem o pensamento computacional como sendo um método, ele é um método, pode ser educacional, que é baseado naqueles pilares, né, de você abstrair e quebrar problemas complexos. Eu não vou conseguir pegar referência, Eliezer, de todos os tempos, mas modelagem de computação, se ela não for hierárquica, eu não consigo gerar um sistema computacional. Então, quando eu tenho porque coisas simples não é necessário, mas na hora que você tem coisas muito complexas, você tem que abstrair e quebrar. E quando você quebra, naturalmente você constrói as hierarquias, senão você não consegue saber qual que é o problema que você está resolvendo, né? Então, em computação, isso é muito comum. Aliás, se você não tiver essa habilidade, de novo, para eu escrever um programa de 5 linhas, igual o chat de GPT faz, ok. Agora, manda ele construir um sistema de e-commerce, ele não vai conseguir. Então, aí é essa que seria a diferença. Então, quando a gente fala do pensamento computacional, é você falar de, número 1, abstraction.
Número 2, você ter alguma coisa grande que você quebra em partes, e as partes você consegue lidar, e depois você volta construindo o todo. A outra coisa que é o quê? Sim, nesse processo, eu tenho que reconhecer padrões, coisas que eu posso reutilizar, por exemplo, função, procedimento. E quarto, o que era mesmo? Sim, eu construí o algoritmo, mas o algoritmo, ele está num nível bem menor. Se eu não pensar na estrutura complexa antes, o algoritmo, ele tem que ser algo pequeno. Eu não consigo escrever um único programa de 50 milhões de linhas de código. Eu vou escrever, sei lá, 20 mil programas e cada um ter um número X de linhas, né? Porque você tem que pensar que depois você tem que dar manutenção nisso e tirar erros, né? Então, é essa questão. Bom, isso é computação. Aí, como se chama, né? A contribuição de computação para a humanidade, em termos do ensino, é levar essas atividades de pensamento no dia a dia de uma pessoa comum. E isso que é o computational thinking, que eu posso ensinar para você esse pensamento sem usar o computador. Porque existe a computação desplugada. A gente consegue ir para o primeiro ano, eu imprimo folha de papel e chego lá e começo a discutir coisas que vão estar falando disso que eu acabei de explicar. E não apertou uma tecla do computador. Entendeu? Então, é aí que separa assim, o método e da tecnologia, que seria você, sei lá, pegar Java, e aí vou escrever o algoritmo em Java e vou rodar o programa, né? Então, é isso. É claro que a gente vai ter que usar a tecnologia, mas eu concordo plenamente com o Renato com essa visão aí. Só queria complementar essa questão da programação, né? Porque a Cecília comentou a questão do pensamento computacional e desenvolvimento de software, né? Linguagens de programação. O que o ChatGPT está tornando evidente é a possibilidade de você desenvolver uma forma de comunicação, uma linguagem quase que linguagem natural, não uma linguagem de programação, tá? A interação com o ChatGPT é uma interação em linguagem natural. Porém, para que você obtenha um bom resultado da interação com o ChatGPT, essa não pode ser uma linguagem puramente livre. Dependendo da sua capacidade de articular, de organizar a sua interação com o ChatGPT, você pode obter um resultado melhor ou pior. Então, a questão do pensamento computacional, acho que nós já estamos prestes a incluir o que hoje está se chamando de prompt design, que é a forma como você desenvolve em cima da plataforma OpenAI, é desenvolvendo os prompts que ela vai usar na interação com o usuário. Então, também esse desenvolvimento, essa interação com as plataformas de IA, eu entendo que vão se tornar mais uma forma de exercer o pensamento computacional. Concordo, e, de novo, isso é uma aplicação do conceito de abstração. Por que é que eu vou criando os prompts? Porque um computeiro não precisaria dos prompts, mas alguém com mais leigo do que um computeiro vai precisar. Então, tudo é abstraction. Então, mesmo você programando Scratch e eu puxando os blocos, aquilo é uma abstração, para eu não mostrar o que é real por baixo. Porque tem uma tradução e um mapeamento, porque na hora que eu mostro o que é que está por trás, é igual uma página HTML que é linda. Aí, se você clicar, você vai ver ela implementada em JavaScript. Assusta qualquer um. Quem é que vai querer ficar programando aquilo o dia inteiro? Eu não ia querer. Então, de novo, essa questão aí de você não só abstrair em termos da aparência, mas eliminar detalhes. É isso que significa abstrair. Abstrair, eu crio uma entidade que é muito complexa,
eu elimino coisas que eu não quero que você chame atenção e simplifico, para que a gente possa entender e comunicar, né? Então, esse é o raciocínio, né? Para você construir modelos, no fundo. É modelos abstratos, e como para rodar dentro do computador tudo é abstrato, né? Você tem que fazer esse mapeamento ou criar um modelo para depois virar linhas de código. Eu ainda estou num passo meio que anterior aí, né? Para sistemas complexos. Então, sempre um modelo, é igual, sei lá, quando você gera um modelo matemático, né? De um problema que você quer simular do mundo real, que é muito complexo, e você é um físico, um químico, é a mesma coisa para a computação. Você vai criar um modelo, esse modelo, ele vai refletir coisas essenciais da realidade, mas não vai estar refletindo tudo, ele é uma abstração, porque se você colocar todos os detalhes, nem você vai conseguir raciocinar em cima daquilo, entende? E aí que você precisa da hierarquia e das camadas, porque a cada nível você detalha. Se você não inserir o detalhamento devagar, você não vai entender o que você está fazendo. No final, você tem tudo, mas o modelo, ele certamente vai ser hierárquico, assim, quando ele estiver completo, né? Então, eu estou falando aqui, sim, de uma forma genérica, tá? Mas eu concordo aí com o Renato, tá? Então, terminando meus comentários aqui da lista, Aranha, acho que no último item, quando fala de ingressar no mercado de trabalho, eu acho que vale a pena incluir o conceito de empregabilidade como título deste item. Agora, de forma geral, estão muito bem descritas as dores e os ganhos. Eu acho que estão muito adequados dentro da metodologia. Mas eu estou sentindo falta dos jobs, né? Das tarefas das crianças, né? Então, acho que é interessante que a gente listar aí que a tarefa da criança é participar da educação, ela assistir aulas, fazer avaliações, participar das atividades, participar das aulas, né? Ou seja, ela participa desta formação escolar. E ela apresentar um bom desempenho. Então, o objetivo é esse, é participar da atividade. O critério de sucesso é ser aprovado. E aprender mesmo, né? Adquirir o conhecimento. Então, e o passo a passo é seguir a estrutura da educação estabelecida no país, né? O currículo do ensino fundamental e do ensino médio. E acho interessante a gente ter um olhar sobre as tarefas, né? Porque, no final das contas, são as tarefas, né? Que são a prioridade do aluno. É isso. Eu estou anotando aqui só para a gente depois não esquecer e aprofundar. Seguimos? Bem, esse segundo grupo é um grupo destacado, né, do grupo anterior, né, que são as crianças e jovens de escolas públicas em situação de vulnerabilidade social. Então, além de tudo aquilo que o outro grupo possui, esse aqui ainda tem falta de recursos da família para apoio ao aprendizado, eventualmente alimentação, transporte, material, acesso à internet, atividades culturais que ampliam o universo cultural da criança, né? E, além disso, uma baixa autoestima ainda, falta de incentivos à educação e ao desenvolvimento pessoal, limitação cultural da família, né? E ganhos, que a gente poderia elencar aí como um objetivo, né? O estímulo ao desenvolvimento pessoal, eventualmente receber bolsas para suprir necessidades de apoio à educação, apoio às famílias em vários
aspectos psicossociais, né, psicológicos, e mesmo solucionando algumas questões de carências materiais, etc. Essa também era uma das linhas que a gente imaginava no início que o ITT possa desenvolver. O Carlos, eu fiquei falando sozinho aqui, depois eu vi que estava com o microfone fechado. Não, desculpa, vocês precisam falar, porque eu não vejo ninguém aqui dessa tela. Eu sei, tá? eu sei. Então, mas eu vou pedir desculpas, porque eu queria que você voltasse um pouquinho no item anterior. E tem um cheque que a gente faz, uma verificação que a gente faz, para ver, agora que estão as tarefas, os jobs aí, né, se as dores e os ganhos, né, têm alguma relação com esses jobs, principalmente as dores. Porque lembra, as dores são os obstáculos, são as coisas que atrapalham a execução dos jobs, né, que dificultam. Então, eu queria fazer esse check porque acho que vão aparecer algumas novidades aqui. Né? Por exemplo, a dor do ensino regular com lacunas na formação em TI e temas associados atrapalha que job? A pergunta vale para todo mundo, tá? Seria deficiência do ensino regular, O ensino em si, não, mas a deficiência, sim. Isso. Para começar, toda dor, né, ela tem um qualificativo na frente. Tem que ter. Tem que ter. Senão, né, como tem os outros, né, atraso, baixa, né, baixa autoestima, baixa preparação. Aqui faltou um qualificativo. Sei. Tá? Mas ele atrapalha que job? Só para ter certeza de que a gente está tratando de um conjunto consistente. Ele que atrapalha a empregabilidade, atrapalha o aprendizado geral. Tá? Atrapalha o aprendizado, que é o job que está implícito aqui, ou em apresentar bom desempenho, né, ou adquirir os conhecimentos. É isso? Isso. Tá bom, então legal. Então achamos o job que é atrapalhado por essa falha. Tem duas habilidades importantes que eu acho até mais importante a gente desenvolver na escola, que é a lógica e o raciocínio lógico. Né? Então, se você tem a educação prejudicada, essas duas coisas estão em falta. Então, é muito difícil, sem esses elementos, a gente conseguir desenvolver alguma coisa de tecnologia. Tecnologia é basicamente o raciocínio lógico. Né? Então, não ter isso, pode ser que a gente tenha que trabalhar essas questões antes de tentar desenvolver alguma coisa nessas jovens e nessas crianças. Então, o pensamento computacional é para desenvolvimento de raciocínio lógico. Isso. E raciocínio lógico você não usa só para tecnologia e ciências exatas. Você usa absolutamente, você vai usar para humanas, biologia. Então, eu concordo com você que aí está faltando aí, justamente, né? Você desenvolver pensamento crítico, né? Essa criança deveria ter raciocínio, que seria aquela ideia lá de você ensinar como e não ensinar o quê. Então, você tem que ensinar ela a pensar. Então, esse é o objetivo do ensino. E não ficar fazendo ela decorar conteúdos. Então, eu não sei bem como colocar aí, mas eu concordo com a sua observação. Nessa linha, eu entendo que o desenvolvimento cognitivo ele se dá em passos, né? E que talvez a gente, talvez não, eu observo que a educação hoje no Brasil ela está num nível muito baixo em termos de desenvolver uma capacidade intelectual real.
de desenvolver uma maneira da pessoa aprender a aprender, de a pessoa ter capacidade de procurar conhecimento, de a pessoa ter uma visão crítica sobre aquilo que é apresentado a ela. Então, Uma- o pensamento computacional seria uma proposta de se obter isso. Pode ter outras também, poderiam ter outras, né? Então, por trás do pensamento computacional, o objetivo é você ter o ferramental cerebral, é uma operação mental que a gente está falando aqui, que você pode resolver na hora que você aprende a ter coisas, quebrar em parte, na hora que você aprende a criar modelos mentais, né? Que a gente está falando de modelos mentais aqui, que é tudo abstrato, né? Seria a ideia de você poder ter um raciocínio lógico e, a partir daí, construir um pensamento crítico. Eu acho que aí ainda tem um empurrão, né? De você ter o pensamento crítico. Eu faço a seguinte sugestão. A gente está falando muito de conceitos, de teorias, eu acho que é ótimo isso aí para a gente aprofundar e até mesmo para nivelar, né, esses conhecimentos para todo mundo. Mas eu estou um pouco preocupado porque isso aí vai estar relacionado também com a oferta, né? Isso aí está muito relacionado com o que a gente vai oferecer. Eu queria só validar esse conjunto que vocês trouxeram para ter certeza de que a gente está identificando o cliente, o que ele precisa fazer, o que atrapalha ele e quais são as expectativas dele, que são os jobs, dores e ganhos, num primeiro momento. Tá? E assim, reservar o tempo para fazer essas avaliações do que a oferta deve ter, ou de como é que a gente pode modelar, né, aquilo que acontece com o cliente durante a aprendizagem, aspectos cognitivos, aspectos comportamentais, aspectos, né, relacionados ali com a aprendizagem, a gente pode reservar para um segundo momento. Com relação ao comentário de Cristina, vamos considerar, estou perguntando, podemos considerar num primeiro momento que está nesse mesmo conjunto do pensamento computacional, pensamento crítico, né, ou os componentes desse conjunto todo, que em algum momento a gente vai ter que ver como tratar, para não abrir mais uma frente de lógica, pode ser? Eu acho que sim. Uhum. Tá bom, Sim. porque é um pacote. É do mesmo âmbito. Uhum. Isso. Uhum. Tudo bem, Cecília? Sim, sim. Legal. Cristina? Sim. Legal. Então vamos em frente. Atraso na formação devido ao período de pandemia. Isso aqui é uma dor que o aluno sente? Cecília? Ou será que é uma circunstância? Bom, eu acho que isso reflete em você ter uma qualidade ainda mais baixa, né? Ele está mais atrasado ainda, né? Só piorou uma situação existente. Eu acho circunstancial. Não é puramente momentâneo. O atraso que ocorreu ali, o prejuízo que ocorreu, ele perdura. Então, os malefícios desse atraso durante a pandemia, eles vão ter que ser mitigados de alguma forma. Tá bom. E eles Você tem uma ação própria nesse tipo de problema, né? Tá legal. Tá. Perfeito. Baixa preparação para profissionalização ou curso superior. Quando eu falo baixa preparação para profissionalização, não tem a ver com adquirir capacitação para ingressar no mercado de trabalho ou empregabilidade, não parece que um está no contrário do outro? São os dois lados da mesma moeda? Sim, é um problema que se pretende resolver, né, com um ganho. Ele tem um problema hoje e vai ter um benefício lá na frente. Né?
Mas eu entendo que o que o Baca está dizendo há uma falha no desenvolvimento, no aprendizado. Isso tem consequências duplas, tanto do ponto de vista da profissionalização, quanto no preparo para o curso. Mas aí já são segunda ordem, né? A dor mesmo é a baixa qualidade, né? O baixo desempenho no aprendizado. Alguma coisa assim. É a base. concordo. Né? E a consequência. Uhum. Isso, e a consequência vai ser, ou ele não vai conseguir o emprego que ele queria, ou ele não vai conseguir passar para a próxima fase do curso, o próximo. Ou ele vai ter que ficar correndo atrás do prejuízo, né? De uma forma muito... Ou teremos evasão escolar aí, eles vão fugir da escola. Ou ele vai fugir da escola. É verdade. É o que está acontecendo agora, que os professores... Evasão é a doença. Uma das doenças é a evasão. Tá. Especialmente no ensino médio. Seria bom explicitar. Isso, então, me parece que a dor aqui mesmo é a baixa preparação. Né? Como o Renato falou, né? Esse é o efeito de primeira ordem. Independente do que ele vai fazer depois. Tá? Então, aqui, a sugestão seria fazer essa pequena correção, né? Na preparação. Isso aí já, de certa forma, está tratado nos ganhos aqui, né? O ganho é algo assim, né? Isso. Eu vou levantar uma questão que eu acho que eu estou vendo e não sei como é que a gente pode ajudar nesse sentido. Essas crianças e adolescentes, elas não têm consciência do estrago que foi feito na vida delas com esse processo ruim que foi dedicado para eles, né? Foi mal dedicado, educação mal dedicada, pandemia mal dedicada, sistema ruim, não tem internet. Ela acha que é um acaso, que foi aconteceu assim, né? A gente é que tem uma visão, porque a gente está do lado de fora e a gente está numa outra posição, que poderia ter sido diferente, e as possibilidades para a vida dessas pessoas podiam ser outras, se elas tivessem tido a chance de ter uma infância e uma juventude mais motivadora, né? A gente faz rapidamente referências, o ensino na Finlândia, né? Então, a gente consegue enxergar um mundo muito maior e eles não conseguem enxergar. A hora que eles chegam no mercado de trabalho e não obtêm sucesso no mercado de trabalho, eles não conseguem entender o que foi que aconteceu no processo deles de crescimento, que chega no mercado de trabalho. Mas não consigo, não fecha a ficha, falta uma coisa que a gente consegue ver e que eles não conseguem ver, que é a consciência do próprio processo. Então, às vezes, a gente fica falando assim, as dores são essas. Eles não sentem essas dores. O mercado é que sente essa dor. A gente querendo agora contratar a gente, né, para trabalhar, não tem, essas pessoas não estão formadas, mas elas não sentem essas dores. Nós, o mercado é que sente essa dor. Não sei se eu consegui me fazer entender. Você está corretíssima, Cristina. E quando a gente olha para as 3 primeiras dores aqui, são coisas que a gente vê, não necessariamente o aluno vê. Exceto a última, baixa autoestima, isso aqui provavelmente eu vou identificar lá. Se eu for conversar com esses alunos, eu vou perceber que eles têm baixa autoestima. Tá? Então, o seu comentário é bastante pertinente nesse sentido. Né? Aqui tem muito daquilo que a gente percebe e já antecipa. Na verdade, esses problemas, né, na verdade, são causas de um problema que vai aparecer lá na frente, na hora que ele for para o mercado de trabalho e descobrir que ele está em desvantagem. Tá? Então, você tem razão, a gente está fazendo
uma inferência aqui daquilo que a gente percebe e a gente compara com aquilo que foi para a gente ou aquilo que a gente acredita que deveria ser a forma mais adequada, né, de fazer, porque a gente tem outras referências. Tá? Mas eu acho que num primeiro momento, tá, não tem outro jeito de trabalhar com isso. A gente poderia até entrar no mérito disso e falar, bom, mas como é que a gente descobre que tem lacunas nesse ensino regular, né? O aluno percebe ou não percebe? Provavelmente alguns percebem, então, alguns podem até perceber, né? Porque conversa com outros colegas que descobrem, né? E descobrem que estão aprendendo mais do que eles, e por aí vai. Mas um comentário muito interessante esse seu. Tem muito aqui do olhar de quem está olhando, de quem está concebendo uma solução, né? Você já está antecipando alguns problemas aqui, algumas dores, né, que vão aparecer lá no futuro. Tá? Eu acho que não tem muito o que fazer nesse momento com relação a isso que você está dizendo, porque a gente está lidando com crianças, a gente está lidando com alguma coisa que, de certa forma, como a gente já passou por isso, a gente tem, né, esse conhecimento e tem essa condição de falar, bom, isso aqui é um problema, né? Embora a gente não possa detectar diretamente conversando com o aluno. Pode ser que ele fale, não, está ótimo aqui, estou gostando muito do que está acontecendo, sobrou muito mais tempo para eu brincar, sobrou muito mais... Então, eu Porque queria não só teve... falar rapidamente, porque que vale a pena. Vou ser breve em 1 minuto. Que quando a Cristina começou a falar, eu acabei de me lembrar. Semana passada eu fui para a Unicamp fazer parte desse edital que eu acabei ganhando dos patronos, né, na programação de Scratch, e os patronos, eles são uma ONG, e o diretor de projetos foi trocado, e o meu projeto está sendo administrado por esse diretor. Ele chega na sala e fala que ele foi meu aluno. E ele foi meu aluno quando eu cheguei na Unicamp, início de 95, que eu vinha da Inglaterra. E eu quando eu cheguei na Unicamp, eu comecei a ensinar programação orientada a objetos e ninguém ensinava aqui. E quando eu cheguei da Inglaterra, eu estava falando muito inglês, apesar que eu não dava aula em inglês para a graduação, mas todo o material era em inglês. E aí ele virou para mim e falou assim, quando terminou tudo, ele virou assim, professora, eu vou confessar uma coisa para você. Eu falei, pode falar comigo. Ele falou, você sabia que quando você chegou e você mostrou todo aquele material em inglês, eu vi que eu não sabia falar uma palavra. Os meus amigos, a maioria, ele era de Goiânia, do sertão, enfiado lá, o pai dele era vaqueiro, o vô era não sei o quê, e ele falou que ele estudava a minha matéria e tinha que estar o dicionário do lado e que ele tinha que traduzir absolutamente tudo. E quando isso foi um choque para ele. Foi um choque muito grande que fez com que ele fosse aprender inglês. Depois ele, no final da graduação, ele foi para a Europa no intercâmbio, depois ele foi para os Estados Unidos, trabalhou lá fora, porque ele está com 50 anos, ele foi dos primeiros alunos, né, quando eu cheguei. Ou seja, ele fez uma carreira internacional, e ele virou para mim e me agradeceu, que ele falou que foi a primeira vez que deu um choque nele. Então, isso acontece não só com criança, acontece com aluno universitário que foi introduzido dentro de um meio que não teve condição, oportunidade, né? E ele progrediu tudo isso. E ele veio se confessar para mim. Eu achei, assim, muito... Eu achei legal. Muito bom. Sim. Perfeito. Tá bom, era essa checagem que eu queria fazer. Cristina abreviou quando ela fez o comentário final aí, né? Porque eu ia chegar na autoestima aqui para falar que esse daqui é mais fácil, né, de ver e tal. Vamos em frente, Carlos. Vai para o item 2, que é onde você estava. Eu acho que com relação aos ganhos não tem muito o que falar. Obrigado, Cecília, pelo comentário, viu? Então, esses jovens aí em vulnerabilidade, né? Diga.
Não, obrigada por me escutarem. Então, as dores aí, né? Além daquelas anteriores, né? Tem ainda mais a falta de recurso da família, de diversas naturezas, e ainda, talvez, a impressão que eu imagino, uma baixa estima maior ainda do que do grupo anterior, né? Então, o que ele vai ganhar com ações do ITT seria, né, então, um estímulo ao desenvolvimento pessoal, ter algum recurso, uma bolsa para suprir necessidades mais imediatas de apoio à educação, e algum apoio também mais amplo à família, não apenas financeiro, mas psicológico e outros, né, saúde e tal. Nesse caso aqui, Aranha, eu acho que vocês trabalharam para identificar quais são os obstáculos, né, que podem inviabilizar a permanência dessa criança na escola, ou pelo menos prejudicar severamente o aprendizado. O aprendizado. Uhum. Mas corre o risco de essa lista não ser completa. E, no final das contas, por mais que o aluno não tenha consciência, o desafio para ele seria identificar e transpor as dificuldades que prejudicam o aprendizado dele. Então, assim, lógico que é uma coisa utópica, né? Achar que uma criança nessa situação teria capacidade de identificar o problema que se abate sobre ela. Mas, de qualquer maneira, ela tem esse problema, ela tem essa dor, ela tem dificuldades que comprometem o desenvolvimento dela. E, então, primeiro ela tem que identificar essas dificuldades, ou alguém tem que identificar, e tem que transpor essas dificuldades, certamente com apoio. Uhum. A ideia seria que uma ação do ITT, né, dentro das suas atividades, tivesse algum mecanismo de identificar, perceber quais são as crianças que estão nessa categoria e quais são essas dores. Teria, eventualmente, algum contato pessoal ou algum questionário, né, ou alguma ação desse tipo, de contato com a família para poder perceber a situação que ela vive, etc. Né, alguma ação concreta para identificar isso. Carlos, eu vou colocar aqui uma solução, e eu sei que isso vai contra a metodologia aqui de falar de solução quando a gente está falando do problema, né? Mas eu acho que facilita a conversa. A solução ideal seria, se fosse possível, atribuir para cada estudante um mentor. Uma pessoa que acompanhasse isso ao longo do tempo, de tal maneira em que a pessoa aprendesse a identificar, a detectar problemas que estão prejudicando esse aluno, e ele tem condições de tentar acionar, procurar soluções para isso. Ou seja, no caso, a gente está falando de necessidades especiais. Não estou querendo levar para o lado da deficiência, estou falando de alguma necessidade complementar ao estudo. E que ele possa identificar essas necessidades complementares, ou ele possa ter as necessidades identificadas, e antes que elas se tornem problemas, essas necessidades sejam mitigadas, sejam atendidas. Você coloca uma questão realmente importante. Um dos parceiros com quem o ITT está interagindo para trabalhar, desenvolver um projeto comum, que é o CEAP, eles são uma escola, né? E eles têm esse trabalho de mentoria, né? Cada aluno tem um mentor que acompanha, né, a sua trajetória de vida e detecta todas essas esses mecanismos externos, né, que dificultam o trabalho de aprendizado. Mas para nós, tá faltando aqui, obviamente, colocar as tarefas, né? Uma delas seria
isso que eu disse, de uma ação concreta do ITT, incluir a questão de ter um mentor para cada um desses alunos mais, vamos dizer assim, especiais, vamos dizer. Aranha, deixa eu fazer um comentário, então, em cima do que, já aproveito o que Toy falou, se bem que ele já fez um disclaimer, né, que a metodologia não fala de solução, né, a metodologia fala de job, dor e ganho. Eu acho que os jobs, as tarefas aqui, desse grupo de alunos, me parece que é a mesma, são as mesmas, as tarefas são as mesmas do grupo de cima, não são? Porque todos eles têm que aprender, têm que se desenvolver, têm que apresentar um bom desempenho, têm que... Tá correto? Está correto, só que eles precisam de algo a mais, né? Não, peraí. Como job, como tarefa, eles têm a mesma obrigação. A gente sabe que eles têm uma deficiência maior, mas eles têm que dar conta do recado, do ponto de vista de resultado final, eles também têm que passar de ano. A gente espera que eles possam prosseguir nos estudos ou serem empregados, serem... Sim, né? sim, perfeito, é isso mesmo. Certo? Então os jobs são os mesmos. A única coisa é que eles estão em desvantagem em relação aos outros, que a gente já sabe que tem deficiências também, né? Esses têm mais coisas que estão contra eles, né? Ainda. Então, os jobs são os mesmos. Aí, nessa questão da bolsa ou do mentor, nota que a bolsa também já é solução. Né? Então, o interessante seria descrever o que eu espero que seja o resultado ao falar dessas soluções, porque é isso que tem que ficar registrado aqui. No caso da bolsa, me parece que é um apoio, talvez financeiro, né, para suprir necessidades, para suprir essas necessidades que ele tem. Então, no fundo, o ganho aí, se a gente quiser como ganho, seria como, né, atender essas necessidades financeiras que ele tem. É o que eu entendo que está por trás da bolsa, né? Então, a expectativa dele seria o atendimento dessas necessidades financeiras. Se isso vai ser uma bolsa, se isso vai ser, não sei, talvez diretamente entregar aquilo que ele precisa, que ele iria comprar com aquele dinheiro, não sei, isso aí a gente tem que pensar. Seria alguma coisa assim, tirar a bolsa daqui e tirar a bolsa, suprir necessidades. Isso. E o mesmo raciocínio vale para a mentoria. Né? O que o mentor vai fazer? Ele vai prover orientação. Né? Então, a expectativa que a gente está esperando, né, o ganho para esses alunos aí, seria ter alguém que acelerasse o processo, né? E ajudasse nas falhas que ele tem, com orientação. Tá? Então, essa seria a forma de registrar essa informação pela metodologia. Qual a vantagem de fazer isso? É que quando a gente for pensar na solução, a gente sabe o que a solução precisa fazer. Qual o resultado que eu espero? Né? Eu espero o suprimento das necessidades dele, ou eu espero que ele tenha um desempenho melhor, né? Com essa orientação que ele vai receber. Faz sentido? Faz sentido, sim. Tá? Então, isso claro. Resolve. Você pode até deixar, se você quiser, mas não é recomendável, que você já deixe a referência de qual vai ser a solução. Sei. Né? Entre parênteses ali. Mas é ruim isso, porque quando alguém for pegar, já fica enviesado. Fala, a pessoa já pensou na solução aqui, eu não preciso pensar mais. Entendi. Né? Fecha outras oportunidades, né? Isso. Então, a metodologia, ela tenta deixar, ela empurra para frente a decisão do que vai ser feito. Tá? Esse é o segredo dela. Certo. Eu não vou tomar nenhuma decisão de implementação, nenhuma decisão assim que tenha a ver já com a solução.
Eu vou falar nas coisas que eu preciso fazer. Na verdade, que o cliente precisa fazer, né? Não sou eu que preciso fazer, é o cliente. Tá? Então, esse é o lado bonito da metodologia. Tá? E na hora que eu estiver pensando na solução, aí eu faço um brainstorm em cima disso, falo, bom, podia ser isso, podia ser aquilo e tal. De repente, no lugar da mentoria, a gente podia botar todos esses alunos conversando entre si. Será que também não resolve? Né? Ou vamos pegar os alunos da outra turma e colocar para conversar com esses? Não sei. Né? Aí pode aparecer a ideia que for, e eventualmente até pode ter mais de uma ideia concorrente, né? Sim, claro. Para a gente falar, olha, vamos fazer 2 soluções aqui de teste, né? E rodar elas em paralelo para ver o que funciona melhor. Tá? Tá, Bom, perfeito, ficou claro aí o método, né? Perfeito. Tá, então vamos em frente. Seguimos? Bom, agora vem então o outro grupo, né, que são os professores da escola pública, que eles têm carência de conhecimentos na área e carência dos equipamentos de apoio às aulas. Ganhos, né, maior segurança na condução, na condução dos cursos, estímulos para ampliar o ensino de TI e consolidação de nova área de conhecimento para o ensino público, que é uma coisa geral, mas os professores são parte fundamental disso. Né? Laura Cecília, comentários, complementos. Nas dores, Aranha, a gente está vendo agora o segundo caso, né, de professor necessitando de suporte. Então, eu acho que ali poderia incluir conhecimento e apoio, suporte, não sei qual a melhor palavra para usar. Juntar os dois num só, é isso? Oi? Juntar esses dois tópicos num só? Eu diria carência de conhecimento e de suporte técnico. Eu acho que também metodológico, né? Porque não é só também técnico. Bom, carência... Você fala pedagógico, Cecília? Isso. Porque tem a questão dele também não saber a ordem com que aplica isso. Então, não adianta eu lá chegar e falar de qualquer jeito. Então, uma pessoa, né, um engenheiro, um computeiro, ele consegue sugerir, né, uma sequência. Agora, Cecília, você que tem a experiência aí com as escolas, teria mais alguma coisa um outro tipo de demanda aí dos professores? Eu acho que, bom, eu não sei se já está incluído ali, existe uma barreira muito grande deles quererem ir para essa área, né? De utilizarem a tecnologia, eles têm bloqueio. Não é a grande maioria, mas parte, eles não gostam da tecnologia. Eu não sei como dizer isso. Uma certa aversão? Aversão. Aversão, preconceito do professor. Existe e é muito, não é pouco. Vou colocar aqui, depois a gente... Eles relatam lá, que nem ontem até eles estavam comentando comigo. Foi justamente o Yuri mostrar o Zé Robô para um grupo de professores. 2 deles falaram que não vão usar, não querem pôr, porque acha que ele não sabe, não entende, acha que aquilo não serve para nada. Bom, então, é comum. Acho que talvez seja o obstáculo maior. Certo. Eu não sei aí como... Não, acho que é importante, e isso vai demandar uma ação específica, né? Que é diferente da outra mesmo.
A outra seria mais apoio a quem já está, né? Com vontade, já conhece, já quer alguma coisa, mas precisa o outro de reforço. Esse precisa convencê-lo de que isso é importante. Que é importante, de que ele consegue fazer fácil, porque às vezes o bloqueio dele, ele acha que é difícil, e a ideia é você mostrar que alguma coisa dá para ser feita sem grandes... até você poder envolver. Perfeito. Cecília, será que a melhor maneira de caracterizar não seria falar que ele tem medo, receio de usar ou de mudar? Porque quando eu olho para aversão e preconceito, outra vez, parece o meu olhar em cima do que eu estou vendo. Na atitude do professor. O fato é que é isso mesmo. A pessoa se recusa, não é porque ela... Talvez por trás disso seja o medo. Então, isso. Eu queria pegar a causa. Talvez a causa. Assim, pode ser recusa do professor de se envolver em tecnologia. Bom, aí depois isso já é consequência, Cecília. É a consequência. Recusa é uma consequência a outra coisa anterior. Tá. Por que ele se recusa? Aí faz a pergunta, por quê? Por quê? Aí você vai buscar, chega na causa. Tá. Medo. Então, a gente está atrás da mudança, medo de mudança. É o mais provável. É interessante essa discussão. Mas não é só medo de mudança, é também... Eu não estou convencida de que de que aquilo é uma coisa útil. Acho que vai também para esse lado também. Então, acho que tem um ponto muito interessante aí nessa segmentação, porque da forma como foi identificado, foi colocado professores de escola pública, quaisquer professores, sem nenhum tipo de segmentação. O que poderia fazer aqui, que eu acho que vale a pena refletir, é se não deveria já colocar professores de escola pública que têm interesse concreto em procurar esse conhecimento adicional. Isso aí você está deixando muito, porque a ideia é que você venda esse peixe como um todo. Não, eu sei, eu entendo. Mas a provocação aqui será que não é melhor priorizar estes que você não precisa trabalhar na atitude? Não, não concordo. Porque, por exemplo, ontem, o que aconteceu era um grupo de professores, não estavam com os alunos. O Yuri foi com a ferramenta, né, de tecnologia, que é o Zé Robô, para a reunião de planejamento dos professores. Tinham professores já engajados e professores não engajados. Talvez o termo seja engajamento, não engajamento, como consequência, tirar recusa. E, então, não é só comum em escola pública. Eles já entraram em escola privada e é a mesma coisa. Mas então, olha, no caso dos alunos... É o professor. Não, veja, no caso dos alunos, ficou muito claro o benefício de separar em 2 segmentos. Os alunos, de forma geral, separar daqueles que têm necessidades adicionais. No caso dos professores, talvez valha a pena mesmo abordar. Separar no grupo de professores engajados e depois ter uma oferta específica para professores não engajados. Então, só completando, né? A ideia era o quê? Pegar os não engajados, misturar com os engajados. E daí estava apresentando. Então, aí você tem o agente multiplicador de um professor engajado, fazendo com que um colega dele não engajado venha a ser engajado. Pode ser que tenha sucesso, pode ser que não. Aí já é uma ação, né? Em cima disso daí. Mas eu acho que talvez valha a pena separar para você ter ações separadas. Isso é um ponto muito interessante da metodologia, tá? E é fazer a segmentação pela diferenciação de customer jobs.
Então, quando você adota a abordagem de misturar professores engajados e não engajados, já existe aí implicitamente o reconhecimento de que os jobs são diferentes. Tem dois. E na própria cabeça de vocês, essa segmentação já existe. Então, é muito interessante fazer a separação de segmentação para desenvolver o pensamento de Customer Jobs já atrelados à segmentação. Porque aí você vai analisar as questões de jobs, pains e gains diferentemente para cada segmento. O que vai fazer com que a aplicação, o desenvolvimento de soluções, a divulgação, a oferta seja específica para os casos de professores engajados e não engajados. Isso tem um valor tremendo na eficiência e na taxa de sucesso. E tem também uma outra coisa que a gente percebe, eu não sei se influenciaria um novo segmento ou já estaria embutido, é que quando você chega na escola, os que se engajam mais fácil, porque eles são tudo curioso. Então, a primeira coisa é curiosidade. A segunda, você vê o professor de química, de física e o de matemática mais facilmente engajáveis, né? Então, você tem quem é de ciências exatas, assim, né? Eles são mais facilmente engajáveis. Não quer dizer que os outros não sejam, mas não sei se vale a pena ter uma questão aí. E uma outra coisa que piora muito é você ter o professor apenas pedagogo. Então, isso é uma coisa clara que talvez valha ter um terceiro segmento. O que quer dizer isso? Geralmente, o professor que fica até o 4º ano primário, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas certamente para 1º, 2º ano, ele não é formado em química, não é formado em geografia, não existe a obrigatoriedade da formação dele. Ele é um pedagogo. E é comprovado que esse pedagogo é o mais difícil de ser convencido, engajado, treinado, tá? Então, geralmente, você tem um matemático que fez pedagogia, ele tem a licenciatura. Você tem o físico, tendo o ensino superior e tendo a licenciatura, né? Existe licenciatura em computação também. As escolas não absorvem e também tem um número muito pouco, mas tem pessoas formadas em computação que têm licenciatura em pedagogia e seriam esses que atuariam em computação no ensino fundamental e médio. Mas isso não está popularizado, tá? Então, então, existe a diferença do professor que tem um curso superior versus o professor que não tem. Não sei aí, deixo para vocês discutirem se vale a pena, porque agora a BNCC e o governo exigem que computação esteja a partir do 1º ano primário. Bom, quando isso vai acontecer, não sei, mas a lei já é para isso. Então, não sei se a gente ignora por enquanto isso, ou diz que a gente atua do 6º ano para cima, mas eu penso que não, né? Que deveria estar aí em algum lugar para não ser esquecido, né? É uma questão para a gente discutir internamente, né? Então, de novo, né? Usando a abordagem da metodologia, tem uma outra segmentação aí, que depende da formação dos professores. Se são professores de ciências exatas e naturais, ou se são professores das ciências humanas. E aí fica fácil perceber que os professores de ciências humanas, eles não tiveram formação em algumas áreas que se tornam essenciais para o caso aqui do pensamento computacional. Então, aparece aí também dores e jobs específicos para esse outro segmento. No final das contas, isso tudo está mostrando com clareza aquilo que
o Osterwalder já recomenda de fazer segmentação de mercado, segmentação de clientes, conforme Customer Jobs. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Vamos seguir? Como fazemos? Já estamos meio-dia e 15, né? Meio-dia e 16. Vamos fazer uma rodada interna no ITT e detalhar mais isso, ou vamos em frente? Não, sugiro só colocar as tarefas dos Uhum. professores, tá? Porque aí fica completo. Para esses 2 itens fica completo. Os alunos e os professores, pelo menos. Alguma sugestão aqui, Cecília? De tarefas? Quais são os jobs dos professores? O que eles precisam fazer? Eles têm que ensinar, né? O aluno tem que aprender e o professor tem que ensinar. Eles têm que se qualificar, né? Se preparar. E aprendizagem. Mas eles vão ter que estudar, vão ter que fazer algum curso, a gente vai Não, fornecer... pera um pouco. Aí Aranha, não, começa falando dos jobs antes. O que é a obrigação deles? Na linha em que Cecília começou a responder. eles têm que ensinar, ensinar com não sei se Conhecimento e metodologia. Tem que ter conhecimento e metodologia para ensinar. Tá bom. É um começo. Uhum. Quer dizer, é o básico, né? É, É o que você imagina que, se o professor tiver isso, 90% dos problemas estão resolvidos ali. Ele sabe o que ele tem que ensinar e ele sabe como ensinar. Uhum. E ele também tem que saber ensinar de uma forma atrativa. Isso Aí é já uma... aí talvez já seja uma expectativa, um ganho, né? Porque Será tem aqueles que vão ensinar do jeito ali no rude, né? O jeito Mas talvez seco. algum deles não vai ensinar, mas a gente pode colocar como sendo um job dele. É uma técnica. Podemos... Se ele Poderia colocar algum- algo como conquistar os alunos para o assunto, conquistar o interesse, além de ensinar, conquistar o interesse do aluno. Talvez utilizar metodologias mais modernas, metodologia ativa, talvez empregar, o job dele é empregar tecnologias modernas de ensino. Bom, não estou dizendo que Isso é... eles fariam, mas deveriam fazer. Então, são expectativas, Cecília. É expectativa? Porque ele pode fazer ou não, né? Mas tem uma coisa aí que eu acho que ainda é tarefa. Ele tem que cumprir o programa. Né? Mas ele não pode cumprir de qualquer jeito. Eu posso chegar lá e falar um monte de bobagem. Então, está faltando a qualidade e a excelência. Não, tá bom, mas se ele não cumprir o programa, ele tem um problema. Ele não vai conseguir justificar lá para o diretor dele, né, que ele fez o que devia ter feito. Ele vai ser cobrado por isso. Sim, concordo. Mas também, se ele chega, os alunos vão fazer prova, todos os alunos repetem. Bom, claramente, é o problema do professor, não é o problema do aluno. Não, tá bom, sim. podemos mas nós estamos colocar tratando mais aqui de coisa, professor. Então. Isso, do professor. Então, eu só estou falando aí onde que está a qualidade, onde está o adjetivo. Tá bom.
tá bom? Então, eu vou ensinar, né, com metodologia, vou ensinar, porque, de novo, né, eu ter conhecimento não quer dizer que eu consiga passar. Eu posso ser muito Isso. inteligente e não conseguir transmitir. Perfeito, mas isso aí a gente já resolveu. É ensinar com conhecimento e metodologia. O Ok. segundo, me parece, é cumprir o programa que foi colocado para ele. Você está colocando um terceiro ponto, Cecília, que é interessante. Eu devo, de alguma maneira, a influenciar o bom desempenho dos alunos. Quer dizer, eu espero que a minha classe, né, tenha um bom desempenho. Isso aí é tarefa do professor? A gente pode colocar como tarefa dele? Me parece que sim, né? É verdade. É uma tarefa dele. Então, esses três me parece resumir a essência do trabalho do professor. E acho que está faltando avaliar. Porque o professor Legal. avaliar. Pronto. Excelente. Se não avaliar, Avaliar. está ferrado. Perfeito. Quarto job. Eu vou falar mais uma, hein? Vai Eu lá. acho que o papel do professor é o incentivador do processo. Às vezes, o professor não tem o conhecimento que a gente gostaria que ele tivesse, e não é lá no professor que ele vai ter o conhecimento. O conhecimento, o professor vai incentivar que ele caminhe por um determinado caminho para chegar no resultado que... No anterior, que ele acabou de falar? Do incentivo? Esse Não, que está falando não é o que ele acabou de incluir? Onde que está? Onde que está? Eu não enxergo tudo, que é muito pequenininho no meu Então, celular. Não, por enquanto está cumprir o programa, ensinar com conhecimento e metodologia, cumprir o programa, conseguir bom desempenho dos alunos, avaliar os alunos. É o que está escrito. Então, eu acho que assim, o processo de incentivo, a gente tem vivido algumas experiências que o professor não sabe tudo. Então, a gente acha que a gente gostaria que tivesse todo o conhecimento sobre o processo, mas ele não tem. Mas ele sabe qual é o caminho. Então, o aprendiz tem que ver no professor aquele cara que vai dizer, olha, vamos pesquisar em tal lugar para a gente ver se a gente chega onde a gente quer chegar? Então, o professor tem um papel. Tá certo, é incentivar, né? Motivar, né? Motivar. Incentivar e motivar. Cristina, me desculpe, eu acho que você está indo, de uma certa maneira, na mesma linha que Cecília estava falando, que é a história do empenho, da qualidade que eu vou colocar nisso aí. Não, mas está falando de tarefa. Então, eu estou na dúvida se isso é tarefa ou se é expectativa de novo. Não, não é expectativa. Você acha que é tarefa? Sim. Então, tá bom. Então, Aranha, coloque aí, incentivar e motivar os alunos. Sala de aula é o que ela está falando. Ele tem que fazer. Tá bom, já aceitei. Mais algum? É que ele tem que aprender Obrigado, a fazer Cristina. isso, mas ele tem sim, eu concordo com ela, certíssimo. Tá bom. Mais algum job? Acho que é isso, né? Sim, acho que sim. Tá certo. Cecília falou, acho que foi Cecília que falou uma coisa também, que não sei se está implícito aqui, acho que não está, e eu queria só propor para vocês, talvez seja o último dos jobs. Ele tem que se atualizar, ele tem que aprender novas metodologias, ele tem que... porque a gente vai precisar disso, né? Que ele... Sim, é obrigação. Inclusive, o Estado paga para que você... Não estou dizendo que os programas funcionem, mas o Estado e tem a obrigação de fazer isso. Você vai aqui na Secretaria de Educação, ele tem um órgão dentro dela que é formação de professor, que é o /atualização. Pronto. Perfeito. Então, acho que aí completa. Que a gente vai precisar disso, né? Se a gente quer que ele aprenda a usar outra metodologia. Ou tecnologias e por aí vai. Legal, do meu lado, eu acho que completou, Aranha. Tá bom. A gente está num ponto bom para interromper. Tá bom. O que vocês acham? Talvez uma palavra... A palavra atualizado me incomoda um pouco, Bacarelli, pelo seguinte.
talvez continuamente atualizado, porque no momento que eu digo eu estou atualizado hoje. Que apareceu o GPT, eu já não estou mais atualizado. Já não está mais, tá bom. É isso que eu quero dizer. É legal. um negócio que é contínuo. Então, eu não Perfeito, sei como Eliezer. escrever isso. Manter-se continuamente Não, atualizado. só colocar continuamente na frente. Aceito. Resolve. Pronto, Já está. tá bom. Resolvido. Ótima contribuição. Eu acho que a gente tem que trabalhar estratégias de push and pull do aprendizado para o conhecimento, né? A gente tem uma pedagogia antiga, que era a gente dava o conhecimento e estava tudo bem. Quando a gente vai trabalhar com tecnologia, a gente põe a tecnologia lá na frente, onde a gente quer chegar, e a gente tem que sair correndo atrás para aprender como fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, esses programas pedagógicos têm que trabalhar essas duas estratégias de push e pull para o conhecimento. Muito bom. Mas aí esse seu comentário está relacionado com esse último job, né? Que é você ter atualização contínua de metodologia, né, pedagógica, né? Eu vou fazer uma pequena revelação pessoal. Estudando 5 anos do ITA, um ano depois eu descobri que um ano depois já sabia, descobri que eu tinha tanta coisa que eu deveria ter aprendido no ITA. O Tiba está balançando a cabeça, é isso. E hoje, olhando para trás, eu diria, aliás, o que você realmente aprendeu no ITA? Aprendi a aprender. E isso me serve para o resto da vida até hoje. E para amanhã também. Então, o professor que conseguir passar para o aluno aquela atitude de aprender a aprender, é uma matéria-prima que nunca se esgota, porque ela se autorrealimenta. Então, como escrever isso e dizer isso, eu não sei. Mas isso seria o real job do professor, é ensinar o aluno a aprender, não conteúdo, mas metodologia. Um pouco precisa, porque o conteúdo é um laboratório em cima do qual você constrói esse aprendizado. Mas o conteúdo é mero laboratório. Você sai do laboratório, acabou o laboratório, começa a vida. Então, assim que eu penso, o ideal do professor seria isso. Eu tive professores que me ensinaram a aprender, outros que me passaram conteúdo. O conteúdo, um ano depois, já tinha acabado. Não era mais válvula, era transistor. Não era mais transistor, era circuito impresso. E aí assim vai, né? Então, eu penso a pedagogia assim, ensinar, aprender. Legal. Muito bom. Encerramos essa parte, então. Vou interromper aqui, tá? Certo. Ok, eu acho que é um momento para a gente fazer aí uma avaliação, né, de como estamos, se continuamos nesse caminho mesmo ou não. De aí o comentário do Aranha e da Laura primeiro. Sim. Por Desculpe. favor. Por favor, Laura, desculpa. Sim. Acho que esse processo ajuda a esclarecer muitas coisas. Eu gosto desse processo e votaria por seguir nesse caminho. Da mesma forma, também acho. Vamos continuar. A gente consegue pegar aqui as nuances, né, de uma palavra que muda o conceito, né? Por exemplo, substituir uma coisa porque o conceito não estava 100% e a gente vai assimilando o conceito. Eu acho que estamos indo bem. Sim.
Ô, Carlos, eu tenho uma pergunta. Esse documento que você está mexendo, ele está no Google Drive ou está no Google Docs, aliás? Tá no Drive do ITT, é um documento nosso que Ah, eu posso entendi. colocar Mas ele não, aqui o no link para a WhatsApp. gente poder acessar. Ah, não, é colocar o link. Tá no Drive, tá no Docs, não tá? Ele nós temos um Google Drive com o material do ITT. Entendi. Mas eu posso passar, colocar aí no grupo do. Colocar no curso. grupo para a gente Tá? poder ver. Tá bom, ok. Tá? Obrigado. Então, mas esse é um exercício que nós estamos fazendo, vamos melhorando em cima dele. Sim, Tá, sim. tá bom? Ok, esqueci de perguntar para a Cecília também. Eu já falei bastante e então eu acho excelente porque eu acho que a maior contribuição é todo mundo ter um mesmo entendimento a respeito de uma única visão. Por incrível que pareça, cada cérebro é um cérebro e justamente cada um tem uma interpretação. Então, eu acho que esse tipo de coisa que a gente está fazendo é extremamente importante. E as palavras e os termos que a gente utiliza, eu acho extremamente importante saber escolher, né? Porque aí você tem esse processo aí de você sedimentar, e mais importante, a gente enxergar a mesma coisa. Eu acho que é esse que é o ponto. Aranha, tá mudo. Bom, Desculpa, eu tinha fechado. Não, uma coisa importante de lições de hoje é aquela questão, você troca uma palavra, ou tira uma palavra para não fechar portas, né? Você abre oportunidades, você deixa a coisa em aberto para as soluções que vêm para frente. Às vezes uma palavra que você coloca fecha soluções. A questão lá da bolsa, né? Só para exemplificar. A bolsa já era uma solução, não era algo em aberto, que pode ter outras soluções para o mesmo problema. Certo. Né? bom, Ótimo. eu Então, acredito. deixa eu perguntar agora. Desculpa, alguém ia falar alguma coisa? Interrompi? Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Eu ia pedir testemunhos agora com relação ao desenvolvimento da mentoria em si. Porque o pessoal comentou do aspecto do ITT, né, da conveniência e do benefício, né? Então, agora eu ia pedir comentários com relação ao acompanhamento da atividade de mentoria. Então, se você quiser começar, vamos, fica à vontade. Depois Cristina, Tiba, Eliezer, Baca também, e os próprios pessoal do ITT falar sobre esse outro aspecto, sobre o desenvolvimento da mentoria. Bom, do que nós fizemos hoje, eu gosto e principalmente acredito nesse método de colaborativo que nós estamos fazendo. Tá? Eu realmente solicito ao Aranha que possa disponibilizar porque para que isso seja mais efetivo e a gente possa ter, inclusive, um pouco mais de produtividade, a leitura prévia ajuda na hora porque as ideias, você já pode trazer as ideias um pouco já mastigadas, vamos chamar assim, para poder discutir. Bom, é isso que eu penso e entendo do que estamos fazendo aqui. Ok, Cristina, quer comentar sobre a mentoria, sobre o papel do mentor aqui na sessão? Olha, eu falo bastante, mas eu quero dizer que eu tenho aprendido a, a focar no caminho que a gente quer seguir, tá? Como a gente ir seguindo passo a passo para a gente poder concluir, senão a gente também divaga demais. Eu gosto de ouvir, eu gosto de participar, eu tenho aprendido, eu tenho trabalhado com o Sérgio, o negócio do sabão dele lá, a gente fez umas reuniões, e aprender a conduzir a conversa para um caminho produtivo tem sido com vocês. Tem sido, pessoalmente, muito bom para mim. Obrigado, Cecília. Tiba, comentários, por favor.
Não, eu concordo com isso mesmo. Eu acho que tá. É o caminho. A gente pega, faz um exemplo e começa a destrinchar isso aí, né? Eu até comprei um livro que ensina como preencher o Canvas, está aqui no meu Kindle. Interessante. Mas é legal, achei interessante. Ok, Tiba. Eliezer. Eu queria expressar um pouco mais aquilo que eu falei um pouco atrás. E eu estou arrumando as coisas à medida que falo. À medida que falo, as coisas se estruturam na minha cabeça. Você pode pensar que você tem que entregar solução. Aí eu pensei, quem entrega a solução são os consultores, e nós não somos consultores. Supostamente, o consultor sabe tudo, e ele tem solução para tudo, e você pergunta coisas para ele, é como você chegar no médico, ele te dá uma receita, é o papel do médico, te dá uma receita, que não é o nosso caso, como mentores. Outra entrega possível seria conteúdo, mas entregar conteúdo está tudo na internet, cara. Você clica lá, OKR, vem toda a receita para fazer OKR. Isso é conteúdo. Então, se não é conteúdo, se não é solução, o que nós pretendemos entregar? Como mentores. Eu estou chutando uma palavra aqui, atitude. Ensinar a pessoa a ter atitude adequada em relação aos seus problemas. E não sei se é isso mesmo, Bacarelli, mas eu acho que se alguma coisa a gente pode entregar, ou tentar entregar, são atitudes. Eu também não sei. Você me provocou aí, mas eu também não tenho a resposta pronta, não. Mas pensa. Mas a direção... Um grande provocador. Eu provoco os outros, no fundo, eu estou provocando a mim mesmo. É isso. Mas eu acho que você está na direção certa. Eu acho que é por aí mesmo. Né? Porque as outras duas coisas não são. Eventualmente, você pode citar, né, um conteúdo, você pode citar, né, uma solução na hora certa. Né? Mas não é o objetivo, não é a entrega que você quer fazer. Eu posso dar minha contribuição, eu não sei se é atitude, mas é o que a Cristina acabou de falar. É o método, é a ordem, é o passo, é você acompanhar. Então, de novo, você tem um monte de coisa. O que você vai olhar primeiro? O livro que o Tiba acabou de comprar aí. Tá? Primeira coisa, dá uma lida aí nele. Segunda coisa, é isso que um mentor faz. Ele vai acompanhar um caminho e, no fundo, você tem um objetivo e eu acho que ele vai te levar na viagem, que vai poder mudar o caminho. Quer dizer, você tem um começo, um fim, e você tem percursos. E você vai poder, eventualmente, ter desvios. Eu acho que a questão está aí. Na hora que você chegar em encruzilhadas. É, no fundo, um papel de um orientador, né? Que é o que eu fiz a minha vida inteira. Um orientador, quando eu cheguei na Inglaterra, a primeira coisa que meu orientador falou para mim, isso me chocou, porque até hoje eu nunca esqueci. Ele sentou e falou assim, Cecília, eu já sou um doutor. Você vai correr atrás do seu doutorado. Não sou eu. O seu doutorado é seu. Nessa hora, ele sentou no banco de trás, igual Eliezer. Ele vai ser o meu orientador. Se eu que sou a obrigação de correr atrás do objetivo, de saber o que eu quero fazer, e que quando eu tenho dúvida, eu vou perguntar para ele. Ele vai dizer para mim, tá, você está agora aqui? Eu já vi assim, já vi assado, já vi... Ele vai sugerir coisas, talvez até ajudar você a tomar decisões, né? Mas é isso. Ou seja, o filho é teu e você que tem que tomar conta, não é outra pessoa. Então, eu acho que na solução é bem essa questão aí, né? Então, não sei até que ponto existe um paralelo de mentor e orientador. Porque, às vezes, você
quer ir lá pegar a direção, né, e falar, não, deixa que eu faço, tira ele, eu que vou escrever o artigo, eu que vou definir a estratégia, porque estou careca de saber. Mas você vai deixar o aluno, né, no caso, né, fazer, ele que tem que fazer. Então, eu acho que é a questão aí, não sei como colocar. Método, percurso, no fundo, é o guidance, né? Mas nessa... Não sei se atitude seria a palavra que eu escolheria. Eu iria mais para alguma coisa... Uhum. Cecília, o que a gente está fazendo aqui, eu costumo resumir em 3 frentes, né? Primeiro, a questão da metodologia. Acho que isso já ficou bastante explícito aqui. Segundo, questões de boas práticas, que são coisas que a gente vai vivenciando e validando, né? Dentro da terceira perna, que é a experiência prática, as sessões práticas de mentoria. E aí, essa questão da atitude, né, me parece que ela se distribui em algumas boas práticas. E essas boas práticas, elas podem se traduzir em atitudes do mentor, que tem que influenciar o empreendedor, né? E esse caso como eu tenho dito, o protagonismo, né, é do empreendedor. O mentor está no papel de passageiro no banco de trás. Só pode dar palpite. E tem que se conformar com essa situação. Mas aí eu queria um comentário também do Aranha e da Laura, né? Porque, nesse caso, o ITT está com um papel duplo, né? O papel de projeto e o papel de mentoria também. E essa é uma situação que a gente vive constantemente aqui, tá? Foi até um ponto que eu estava comentando de a gente incubar projetos aqui dentro, né? Acaba criando essa situação de participantes, né, que executam o duplo papel. Mas aí eu pedi agora os comentários do Aranha e da Laura, né, nesse aspecto do seu desenvolvimento como mentor aqui nestas sessões. Sim, posso começar. Eu, pessoalmente, ainda me vejo mais no papel da pessoa que está sendo mentorada. Essa distinção de estar, de uma certa forma, fazendo uma mentoria, não me identifico de momento. Não significa que mais adiante eu possa entender melhor essa faceta, mas agora eu estou mais no papel de receber orientação e mentorias sobre um processo que me interessa muito. Eu estou nesse ponto. Uhum. Eu tenho procurado aqui me colocar mais na posição do aprendiz do processo de mentoria, porque esse que é o nosso objetivo aqui, né? Uhum. Então, temos trazido a questão específica como exercício, né, do ITT, mas eu estou encarando como um exercício deste curso de mentoria, tá? Para aprender essas diferenças, né? Uma colocação que vem inadequada e como se corrigir. Eu estou me colocando como um aluno de mentoria, tá? E aí, durante o resto da semana, eu visto a camisa do participante do ITT para contribuir com o documento deles, né? Tá? Mas está indo... Eu me sinto que estou aprendendo o método, tá? Tá bom, tá ótimo.
Então, acho que é isso. Baca, algum comentário? Não, eu acho que você já deu o recado, Toy, principal. Tá bom. Eu queria que a gente tivesse desenvolvido uma discussão sobre estratégia, tá? Porque a gente ficou discutindo em cima da metodologia de proposição de valor, né? Mas existe um papel também do mentor de questionar, provocar a questão, o direcionamento estratégico do projeto. Mas isso também a gente pode ir desenvolvendo aí aos poucos também. Mas isso aqui está parecendo a história da Sherazade da Mil e Uma Noites, em que a gente fica sempre criando assunto no dia seguinte. Mas é isso, gente. Mas a vida é um pouco assim, né? A vida é um pouco assim. Então tá bom, gente. Acho que é isso, bom. né? Tá bom. Ok. Muito obrigado pela Obrigado a todos, então. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Olha, Tchau, tchau. eu já coloquei o texto aí no grupo, tá? Perfeito.